Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Voltamos então aos nossos estudos. Nós vamos estudar agora o capítulo 1 da carta aos Hebreus. É um estudo textual, vamos ver de maneira ponderada todo esse capítulo. E eu vou ler então todo esse capítulo, do versículo 1 ao versículo 14, é um capítulo pequeno. Você acompanha a leitura aí. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Filho, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o seu primogênito, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, ele diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas sobre o Filho ele diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E ainda diz, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto se enrolarão, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos ele disse jamais, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são porventura todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse é o capítulo 1, onde o autor começa mostrando que o Filho de Deus, que Cristo, ele é superior aos anjos, ele está em um patamar elevado aos anjos. Se nós temos a certeza bíblica de que os homens estão numa posição um pouco menor que os anjos, é isso que o texto bíblico vai dizer, que nós, os seres humanos, os homens, eles são um pouco menor do que os anjos, Cristo é superior aos anjos. É essa o começo de todo o livro, o autor provando que Cristo é mais. Então, quando a gente volta lá ao texto de Mateus, lá no Monte da Transfiguração, em meio àquela reunião que entre Jesus, Moisés e Elias, ali tudo simbolizado, Jesus simbolizando a graça, a graça de Deus sobre o mundo, Moisés simbolizando a lei mosaica, e Elias simbolizando todos os profetas, tudo que os 12 profetas escreveram a respeito do Messias que viria. A voz que vinha nesse encontro, que veio das nuvens, ela confirmou a Pedro, a Tiago e a João que ali estavam, que Jesus era o Filho amado de Deus. Pela segunda vez essa palavra é dita, essa frase é dita, Jesus recebe, as pessoas ouvem essa palavra vinda de Deus, esse é meu Filho amado, lá no dia do seu batismo, e de novo lá no Monte da Transfiguração, como você pode ler em Mateus capítulo 17, do versículo 1 em diante ali até o versículo 8. E essa voz, ela diz de novo naquele momento em que Jesus, a graça, está falando com a lei, que é Moisés, e com os profetas, que é Elias, ela diz, olha, esse é o meu Filho amado. E diz mais, é a ele que vocês devem ouvir. É a ele que vocês devem ouvir. Não é a Moisés mais, não é a Elias mais, é a ele que vocês devem ouvir. E é isso que o escritor aos Hebreus observa. Ele diz então, enquanto
quanto ele observava que Deus usou de várias maneiras e os vários profetas para falar com a humanidade no passado, mas ele diz, olha, hoje o porta-voz durante esses últimos dias é Cristo, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias através do Filho. Esta afirmação sobre a autoridade de Jesus, ela tem importantes implicações para a vida do cristão. Para aqueles que desejam justificar as práticas religiosas, dando ouvido a Moisés, apelando para a lei, apelando para, dizendo, não, mas temos que cumprir o Velho Testamento, a lei de Moisés ainda vale, devemos dar ouvidos a Moisés, eles buscam autoridade nessas coisas, na lei e nos profetas, né? Nos escritos mosaicos e nos escritos dos 12 profetas. Esse texto é muito claro no Novo Testamento, quando um judeu escreve a judeus convertidos dizendo, os nossos pais ouviram de várias maneiras Deus falando a eles através dos profetas, mas hoje nos fala através de Cristo. Nos fala através do Filho, né? E o autor afirma então que Jesus não é só então mais um porta-voz de Deus como eram os profetas. Jesus não é só mais aquele que vem trazer uma palavra vinda de Deus para as pessoas como os profetas faziam. Ele é muito superior em natureza aos profetas. Os profetas pereceram, os profetas se foram, mas ele é eterno. O autor deixa isso muito claro nesse livro, que ele ainda é Deus, né? Que ele é divino, ele fez todas as coisas, né? Então o texto começa dizendo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho. O Filho, versículo 2, a quem constitui o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Atrelado esse texto a João capítulo 1, nós podemos ter a certeza que Cristo, ele era Deus e ele veio em carne. Ele já era Deus, ele já estava com Deus, ele criou todas as coisas, como diz capítulo 1, versículo 1 de João. Ele era a palavra de Deus, o Logos de Deus, ele era o verbo de Deus, e Deus estava com ele, e ele com Deus, e eles fizeram todas as coisas, e nada que existe passaria a existir se não fosse por ele. Então essa divindade de Jesus é declarada nesse versículo. Ele não é a mesma pessoa que o Pai, mas ele é a expressão exata do Pai, né? Versículo 2, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que anjos, quando herdou um nome mais excelente do que os anjos. Quando nós lemos esse texto de 1 a 4, fica declarado que o autor quer deixar bem claro aos judeus convertidos a Cristo que a volta ao judaísmo é voltar a alguma coisa que pereceria, é voltar a ouvir os profetas que já não existem mais, é voltar a ouvir a voz, né, dos profetas dizendo, virá um dia o Messias. E a gente tem que se ocupar hoje com o Messias que já veio, Cristo já veio. Jesus andando ali na Galileia, ele diz em uma certa feita, depois de rejeitado pelos judeus, ele diz, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Depois disso, agora é graça e verdade. Aqueles que querem trazer a autoridade dos rituais judaicos do Velho Testamento para a vida cristã, erram em não conhecer esse texto e em não entender que isso passou, que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Todos os profetas falaram do Cristo que viria. João Batista é aquele que falou do Cristo presente. João Batista não diz, olha, um dia virá um Messias, ele será morto numa cruz. João Batista não disse, olha, um dia virá um
um Messias e eu vou preparar o caminho para ele. João Batista não diz, um dia virá um Messias e ele vai implantar o reino de Deus. João Batista diz, ele já está no nosso meio. João Batista diz, arrependam-se porque já chegou, ele já está no nosso meio. Recebam o reino de Deus no meio de vocês. Ele diz, ele já está aí, a paz já está na mão dele, ele tem o poder, eu não posso nem desamarrar os cadarços dele. E quando ele vê Jesus passando, ele aponta a Jesus e diz para o povo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus diz que a lei e os profetas vigoraram, tiveram a sua vigência até João o Batista. Daqui em diante é graça, é verdade. Nós não temos nada com o judaísmo, não temos por que cuidar em realizar todas essas ritualísticas judaicas, porque isso é passado. Então, o texto diz de Cristo como sendo aquele que fala nesses últimos dias, o Filho que constituiu, a quem Deus constituiu herdeiro de tudo, o Filho de Deus que fez o mundo, mostra a sua divindade. Ele não aparece na história no momento zero. Jesus não nasce no momento zero. Ele já existia, ele já era pré-existente. Jesus não é como nós que num determinado tempo ele apareceu, Por exemplo, eu apareci no mundo há 50 anos atrás. Antes não existia Eliseu, Mas Jesus não. Jesus, quando nasceu, ele já existia. Ele se fez carne, ele tomou a forma humana, mas ele já existia. Ele já criava todas as coisas com Deus. Essa divindade não pode ser negada. Nós não devemos negar nem aceitar qualquer diminuição de quem Cristo é para a nossa vida. Não dá para aceitar ninguém batendo a porta das nossas casas, diminuindo quem Cristo é. Ele é isso aqui tudo, ele é herdeiro de tudo, ele fez todas as coisas, ele é o resplendor, a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e ele fez purificação dos nossos pecados por si mesmo, e agora está sentado à destra de Deus, com um nome que é mais excelente do que o nome de qualquer anjo. Não dá para diminuir, não dá para aceitar menos do que isso em Cristo. Não dá para aceitar que ele é comandado por sua mãe, não dá para aceitar que a gente tem que falar com Maria, porque se Maria quiser, ele tem que obedecer. Isso não dá para ser aceito para quem é cristão, porque nós entendemos a excelência de quem Cristo é, Não desmerecendo tudo que Maria é e tudo que Maria foi para a causa cristã, Mas ela não tem autoridade sobre o Filho de Deus. Ela não está acima do trono do Filho. Ela não tem um nome mais excelente do que o nome de Cristo. Ele venceu todas as coisas, ele já era Deus, ele tomou a nossa forma, ele fez o sacrifício para tirar os nossos pecados, ele venceu, ele sustenta todas as coisas e ele está sentado à direita de Deus com um nome mais excelente do que todo o nome. Então, nome para nós é uma coisa meio sem significância, mas nome para judeu, ele se refere mais ao caráter. O nome significa muito mais o caráter, a posição, do que a palavra pela qual alguém é chamado, Então, nesse ponto, ele cita, ele afirma que ele tem um nome acima de todos os outros nomes. O autor de Hebreus usa esse silêncio de Deus para dizer depois, olha, Deus nunca falou para anjo nenhum certas coisas que ele falou para Deus, que ele falou para o Filho de Deus. Deus nunca falou para um anjo, ó, eu te gerei. Deus nunca falou para um anjo, ó, você é meu filho. Deus nunca falou para o anjo, o seu trono vai ser para sempre. Ele diz isso ao Filho, ele diz isso quando ele introduz Cristo no mundo, quando Cristo encarna no mundo, é isso que Deus fala a respeito dele. E o autor diz isso, olha, nunca foi dito por Deus a respeito de nenhum anjo, coisas que ele diz a respeito do Filho, porque ele é mais excelente do que os anjos, diz o versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual anjo Deus disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou
Quando foi que Deus disse para um anjo, eu serei por teu pai e você será por meu filho? Ou foi quando que Deus introduziu um anjo no mundo para dizer, todos os anjos adorem a ele? Não, somente a Cristo. Veja que Cristo ele é introduzido no mundo, ele é encarnado, então, tomando a nossa forma para morrer em nosso lugar, de humanos, né? Ele toma a forma humana para morrer em nosso lugar, para ser um sacrifício perfeito, para que sobre ele seja lançado por Deus toda a ira contra o pecado, porque ele suportaria, nós não suportaríamos, né? Então, quando ele é introduzido no mundo, ele diz, olha, Deus diz para os anjos, todos adorem a ele. Todos adorem a ele, né? E essa afirmação é maravilhosa. Então a questão, ela é mais do que retórica. Deus nunca dirigiu-se a anjo nenhum para chamá-lo de filho, né? São ministradores, como diz o texto, né? São ministradores, são enviados para servir, mas nunca foram chamados de filhos, né? Então, quando o escritor de Hebreus observa que anjos são espíritos servidores que adoram ao Filho em sua encarnação. Veja o versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz, faz os seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo, mas ao Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos e cetro de antiguidade é o cetro do teu reino. Jesus é um monarca, Jesus é alguém que reina, né? Os seus anos de justiça e de reinado não findarão, ele não está à guisa de um qualquer monarca que subiu ao trono e um dia se findou. O seu reino é para sempre, e ele está assentado à direita de Deus. Ele é um ser eterno, um Deus eterno. Então, esse entendimento é maravilhoso quando a gente consegue compreender isso, né? Veja o que o autor aos Hebreus está dizendo para essas pessoas, para esses judeus, né? Vocês não podem trocar. Vocês não têm como, é diminuir muito. Não tem como vocês trocarem o Cristo que vocês receberam em suas vidas por regras e ritos judaicos, voltar à prática judaica como se isso fosse substituível, né? Cristo é mais excelente. Cristo está acima de todas essas coisas. Então, nesse primeiro capítulo a gente consegue compreender quem Cristo é, não é? E não receber, não aceitar, né? Ninguém, nada nem ninguém dizendo que o nosso Cristo, que é aquele que morreu por nós, que é aquele que se fez homem, que é aquele que foi adorado pelos anjos, ele tenha sido diminuído, ele possa ser diminuído a qualquer patamar de igual aos santos. Jesus não pode ser igualado aos anjos, aos santos de qualquer religião que seja. Jesus não pode ser igualado aos anjos. Jesus não pode ser igualado aos homens comuns. Jesus não pode ser igualado aos profetas. Não pode ser igualado a Moisés. Ele é superior. Ele está numa posição muito melhor. Ele não adquiriu essa posição. Ele já era Deus. Ele não passou a ser Deus depois que venceu a morte. Ele já era Deus. Ele já criava todas as coisas junto com Deus. Precisamos aceitar e entender isso. Isso entendido em nosso coração, nós não trocaremos Cristo por nada, por nenhuma ritualística. Porque não vale a pena. Nada é melhor do que Cristo para nós. Nada é maior do que Cristo para nós. A excelência de Cristo na vida de um cristão é necessário. Precisamos desse entendimento. Precisamos não abrir mão disso nunca. Não é? Não dá para a gente deixar Cristo por coisa alguma. É isso que o autor está dizendo a esse povo. Não abra mão de Cristo por qualquer coisa, não é? Então, os anjos são interessantes e a gente teve uma época no meio da cristandade em que os anjos estavam tão em alta, né? Você dizia, vamos começar o culto, irmãos, Jesus está aqui. E ficava todo mundo com aquela cara de goiaba, né? E vamos começar o culto, irmãos, Deus está aqui. E aí ninguém dava nenhum glória a Deus. Mas quando você falava, mas tem um anjo de Deus aqui, aí o povo pegava fogo. Né? Era uma sanha, uma gana, né, por ver um anjo com a bandeja na mão e sei lá o quê. Jesus é superior aos anjos.
Ele habita em você, Ele mora na sua vida. Você é a igreja de Deus, habitação do Senhor, morada de Cristo. A gente tem que entender isso, irmãos, porque senão a gente fica às voltas com coisas passageiras e menores, esquecendo de que nós temos Cristo. Havia um programa, não sei se vocês se lembram, havia um programa de um apresentador que ele colocava diversos produtos assim, né? E as crianças entravam dentro de uma cabine com fone, ouvindo música. Lembram disso? E aí esse apresentador ia dizendo: você quer isso? Quero. Você quer isso? Sim. Você quer isso? Sim. E quando aquele menino ou menina já tinha ganhado tudo aquilo que estava no palco, né? O apresentador mostrava um caroço de manga chupado e falava: você troca tudo isso por esse caroço de manga chupado? E a criança estava lá dentro do foguete lá, e de repente a luz acendia e ele gritava: sim, é a mesma troca. É trocar Cristo por um caroço de manga chupada. Trocar Cristo por qualquer coisa que que te apresentarem é fazer uma troca péssima. É sair perdendo. Cristo é superior a tudo. Não troque Cristo por nada. Essa é a mensagem do capítulo 1 do livro de Hebreus, né? E Ele é o Filho de Deus, Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a expressa imagem de Deus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele tem um nome mais excelente do que os anjos, Ele é o nosso Cristo. Ele é maravilhoso. Ter um Cristo assim, irmãos, você não precisa trocar Ele por coisa alguma. Que pena que esses judeus, nessa época, em um tempo de tribulação, resolveram que deveriam trocar Cristo e voltar às práticas judaicas. Que pena que em tempos tão difíceis como nós estamos passando na nossa cristandade, por haver algumas dificuldades, por haver algumas turbulências na nossa vida, existam pessoas incitando cristãos, pessoas que já receberam a Cristo como Senhor, pessoas incitando esses a trocarem Cristo por bens materiais, por riqueza, por fama, por sei lá o quê. Cristo é superior a todas essas coisas. Fique com Cristo, fique com o melhor. Amém?